Fala galera, bora para mais um vídeo no canal e novamente vem a discussão, qual elenco é melhor? Time do Palmeiras, time do Flamengo e veio aí uma certa comparação entre Vitor Roque e Pedro, será que dá para comparar? Bom, surgiu esse debate lá no UOL Esportes, eu trouxe aqui pra gente conferir entre Renato Maurício Prado e Arnaldo Ribeiro e vale muito a pena a gente conferir, depois eu dou a minha opinião, né? Vamos ver o que eles disseram. Sinceramente, não vejo o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo. Não consigo ver. Sinceramente, não consigo. Tem no nome vários jogadores, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que você teve a ousadia de comparar com o Pedro. Quantos gols fez o Vitor Roque? Quando o Pedro veio lá atrás. Né? Tô falando assim, o Pedro veio lá atrás e já veio fazendo gol. O Pedro já veio lá atrás fazendo gol. Eu quero saber quantos gols tem o Vitor Roque, esse fenômeno de artilharia. O Pedro jogou 4 jogos, já tem mais. Sabe, já disparou, já é vice-artilheiro. O Vitor Roque não fez nenhum gol até agora. Que fenômeno é o Facundo Torres? Bom jogador, nada demais. É bom jogador, muito bom jogador. Bom jogador. Não, muito bom já fica pela sua opinião. Bom jogador, ponto, nada demais. Sabe, o Estevão, que é o craque do time, vai embora no meio do ano. Cadê esse elenco tão espetacular? Vê as opções de ataque do Flamengo e vê as opções de ataque do Palmeiras. Sinceramente, não vê. Vê se o Palmeiras tem 4 jogadores de meio campo como o Flamengo tem. Sinceramente, não consigo. 4 igual do Flamengo? De La Cruz, o Maurício, o Maurício e o Rafael Veiga são reservas no Palmeiras. Sim, né? Hoje. Vamos comparar os o Rafael veio outro dia jogar na seleção brasileira, né? Jogava é um termo um pouco forte, né? Ele passou pela seleção brasileira, né? Rafael Veiga jogava na seleção brasileira e forçou um pouquinho, né? Uma passagem meteórica, né, para a seleção brasileira. Vamos, exatamente. Vamos combinar. E não tá jogando bem. É reserva? Não é porque o Palmeiras contratou jogadores excepcionais, não tá jogando bem. Boa. Ele não virou reserva porque chegou alguém melhor do que ele. Ele virou reserva porque ele está mal. O Richard Rios não tem vaga no meio-campo do Flamengo. É um bom jogador? É um bom jogador, mas não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Sabe, o Aníbal pode ser comparado ao Pulgar? Me desculpe, não pode não. O Pulgar é bem melhor. Agora, né? Tipo, o Pulgar até outro dia. É aquilo, né, Renato? Até outro dia o Wesley não servia, o Pulgar tinha que ir embora. Não. É, mas isso vale pro lado do Palmeiras também, né? Até o outro dia Facundo não servia, Flaco Lopes não servia, Richard Rios estava aí, viveu um momento bom, mas uns tempo atrás, principalmente na época do Campeonato Paulista, a galera tava toda chamando ele de bagre. Isso vale pro outro lado também. E, de repente, por causa de uma boa sequência aí do Palmeiras, o Palmeiras começa a ter um elenco melhor do que o Flamengo. Bom, daqui a pouco eu vou dar minha opinião. O jogo estadual, né? Agora... O De La Cruz era o De La Sus. Lá vem o anti-rubro-negro querendo puxar coisas. Aí toca na ferida dos caras. Eu gosto muito de ver... Só para deixar claro, o meu prazer de assistir futebol é ver o Flamengo jogar. Nunca foi o Palmeiras e nunca será. Eu entendo assim. O Palmeiras é aquilo. Não, quando tinha o Luxemburgo do Palmeiras, eu gostava. Quando tinha o Filipão, eu não gostava de ver o Palmeiras jogar, né? E o Abel tá muito mais para Filipão que... Bom, vou trazer aqui os números, até que o Renato Maurício Prado começou a falar ali. Vou trazer aqui pra gente poder ver. Peguei lá no Instagram. Tá aí, ó. O Vitor Roque desde sua chegada ao Palmeiras, com 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ele fez, acho que até um gol na Libertadores, se eu não me engano, e foi anulado, parece, o gol. Não valeu, né? Não entra na estatística. E o Pedro, desde que ele voltou de uma lesão gravíssima pelo Flamengo. 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. Sendo que esses 5 jogos, o Pedro não tem 5 jogos completos, tá? São 5 jogos em que ele entrou, 5 jogos que ele participou. O Pedro tem 134 minutos jogados desde o seu retorno dessa lesão gravíssima que ele sofreu no joelho. Então ele tem 134 minutos jogados, que foram divididos nesses 5 jogos. Porque desses 5 jogos, só o último contra o Corinthians, por exemplo, que ele entrou como titular. Os outros, ele foi entrando ao decorrer dos jogos, até porque, né, tava voltando ainda da lesão, então foi entrando ali 15 minutos, depois foi aumentando, né, até que chegasse ao ponto, como foi no domingo, dele voltar a ser titular.
Então ele tem 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. Falando basicamente desse duelo aí, né, Vitor Roque e Pedro, isso faz do Vitor Roque um jogador ruim? Não. O Vitor Roque saiu aqui do futebol brasileiro, foi pro futebol espanhol, lá realmente não conseguiu ter bons momentos, né, lá no Barcelona, ele não conseguiu jogar, depois foi emprestado ao Real Betis, fez o que levou ele lá pra Europa foram os bons jogos que ele fez aqui com a camisa do Atlético Paranaense. E por alguns momentos chegou a ser até uma certa esperança ali também do ataque da seleção brasileira. E o cara ir lá na Europa e voltar, isso não faz dele ruim, não faz dele um bagre. É porque a gente tem prova disso, inclusive o próprio Pedro. Sofreu ali com algumas outras questões, mas o Pedro foi um cara que foi lá na Europa e não conseguiu ter sequência de jogos lá na Fiorentina, nem voltou pro futebol brasileiro. Então isso não faz do Vitor Roque ruim. Mas realmente eu acho, e aqui tirando todo o meu clubismo, que não entra na mesma prateleira. Vitor Roque e Pedro. Pra mim não entra na mesma prateleira. Pra mim o Pedro é muito acima, o Pedro é muito melhor, com características diferentes. Por exemplo, num time eu acho que dá pra jogar Pedro e Vitor Roque se você tivesse esses dois jogadores, cada um dentro das suas características. E mesmo com essas características diferentes, se você pegar pra comparar, na minha opinião, e aí você pode discordar, você pode achar o Vitor Roque melhor e tá tudo certo, é questão de gosto e de visão de jogo. Eu acho que o Pedro proporciona melhores jogadas, proporciona mais qualidade mesmo. Eu vejo mais qualidade técnica no Pedro do que no Vitor Roque. O Vitor Roque, por exemplo, ele tem mais ali a velocidade a seu favor. O Pedro já não é um jogador tão rápido, né? Mas pra escolher, por exemplo, eu escolheria no meu time o Pedro. Eu tenho ele no meu time que é no Flamengo, né? Mas assim, sem clubismo nenhum. E com relação a essa questão do elenco, início do ano, final do ano passado, era indiscutível que o Flamengo tinha o melhor elenco, o Flamengo melhor isso, tem os 11 titulares melhor, tem os substitutos também são melhores, não tem nem comparação. E o Palmeiras, nesse início de temporada, perdeu o Campeonato Paulista, não vivia um bom momento, muita gente querendo expulsar o Abel Ferreira lá do Palmeiras, que agora tem muito palmeirense aí abraçando o Abel de novo, mas tinha muito palmeirense pedindo a saída do Abel Ferreira, a verdade é essa. Então o Palmeiras não vivia um bom momento, então Abel Ferreira não servia mais pro Palmeiras. E aí os próprios palmeirenses começaram a reconhecer que o elenco do Flamengo era melhor que o do Palmeiras. E começou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ali brigando pela liderança, era até líder nessa última rodada, o Flamengo acabou passando à frente porque o Palmeiras perdeu pro Bahia. O Palmeiras muito bem na Libertadores, né? Tá muito bem, inclusive se tratando de Libertadores nesse momento, no momento, o Palmeiras está melhor do que o Flamengo, se tratando de Libertadores, né? E aí começou a voltar, não, esse elenco do Palmeiras não é tão inferior assim que o do Flamengo. E há quem está dizendo que, inclusive, o elenco do Palmeiras é tão bom quanto, ou até melhor que o do Flamengo. E aí, eu não vou concordar, mais uma vez, sem clubismo nenhum, porque se fosse... eu falaria aqui. Eu acho que, primeiro, os elencos, cada um tem a sua forma de jogar. O Palmeiras, há muito tempo, o Palmeiras do Abel Ferreira não é um jogo bonito de você assistir. Porém, é um jogo eficiente. Tem ali os seus altos e baixos, como perdeu agora contra o Bahia, mas isso faz parte do futebol, a gente também tem que entender que do outro lado tem um adversário. Mas inclusive nos últimos anos, um futebol eficiente. A gente tem que reconhecer isso. O futebol do Flamengo, apresentado nos últimos anos, inclusive 19... até com outros treinadores e vencendo agora com o Felipe Luiz, é um futebol mais plástico, um futebol mais legal de você assistir, pra quem gosta ali de assistir, né? Mas isso não quer dizer que melhor é o Palmeiras ou melhor o Flamengo, é cada um dentro das suas características, principalmente das características dos seus técnicos. O Abel Ferreira tem essa característica, um pouco mais de eficiência, preza um pouco mais por isso. O Flamengo, além, claro, de ter eficiência, que isso você também não pode deixar de ter, mas também a torcida do Flamengo também exige um pouco mais dessa plasticidade, um futebol mais bem jogado. E aí, são características diferentes. Mas se a gente for comparar individualmente cada peça, cada jogador, eu acho que sim, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, os jogadores do Flamengo estão à frente, por exemplo, do que os jogadores do Palmeiras. Só pra gente pegar de exemplo, o último jogo contra o Corinthians do Flamengo, a gente tinha Danilo no banco. A gente tinha Bruno Henrique no banco, depois entrou ao decorrer do jogo. Everton Cebolinha, será que o Cebolinha não seria titular no time do Palmeiras? Será que o Bruno Henrique não seria titular no time do Palmeiras? Será que o Danilo não seria titular no time do Palmeiras, né? Então eu acho que de elenco, eu acho sim que o time do Flamengo é melhor. Mas quero saber a sua opinião. Se você é flamenguista, se você não chegou aqui no meu canal, você é muito bem-vindo. Pode deixar sua opinião aí nos comentários, independente de discordar de mim.
sendo respeitoso, sempre deixo isso aqui muito bem claro, sendo respeitoso não tem motivo nenhum pra você não deixar a sua opinião. Deixe seu like também se você chegou aqui até o final desse vídeo, por favor, me ajuda muito o like. E a sua inscrição, se você chegou aqui e não conhece o meu trabalho, não é inscrito no canal, peço pra você me confiar aí a sua audiência pra poder estar acompanhando o meu trabalho, se inscrever no canal e me ajudar a bater a meta de 7 mil inscritos aqui no canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!